painel do nosso seminário regional de educação no Vale do Itajaí, aqui na região de Santa Catarina. Tá? Eu queria convidar aqui para entrar conosco ao vivo aqui o João Colares, né? Que é um jovem doutor em educação pela Universidade Federal do Pará, com doutorado sanduíche na Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia, desenvolve pesquisas nas áreas de educação popular, dos estudos culturais pós-coloniais e decoloniais, coordena a rede de pesquisa sobre pedagogias decoloniais na Amazônia, participa dos grupos de pesquisa Núcleo de Educação Popular Paulo Freire, na UEPA, é um coordenador adjunto da Cátedra Paulo Freire da Amazônia e integrante da coordenação brasileira no Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe, o CEAL, que é um conselho, inclusive, fundado por Paulo Freire, e é sócio da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, e do Centro de Estudos de Educação e Sociedade, SEDES. Então, boa tarde, João. Queria muito te agradecer por você ter aceitado o convite, né, para participar conosco. Nós convidamos o João Colares para fazer uma fala, para a gente encerrar o seminário de educação, uma fala que nos traga, né, neste tempo, nesse contexto mundial e nesse tempo de pandemia particularmente no Brasil e na América Latina, que nos traga as referências de atualidade do Paulo Freire, deste educador, né, um dos intelectuais mais importantes do Brasil, mais referenciado na educação no mundo, né? Que o João possa nos trazer um pouco do Paulo Freire neste momento. Paulo Freire que completaria 100 anos de nascimento, né? Neste tempo histórico tão conturbado. Então, eu queria te deixar, João, deixo contigo, né? Mais uma vez, gratidão por você ter aceitado esse convite. Muito boa tarde, Márcio, companheiro. Boa tarde, em seu nome, agradeço a toda a companheirada que está organizando os seminários regionais de educação, não é? Importantes debates sobre educação na atualidade, no marco do centenário de Paulo Freire, em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, contra as políticas neoliberais, contra as políticas conservadoras, não é? E em defesa do legado esperançoso, de indignação e crítico de Paulo Freire. Falo daqui de Belém, cumprimento, então, daqui da região norte, a todos vocês que estão nos acompanhando, estejam onde estiverem nesse país, especialmente nossos amigos e amigas da região sul, que organizam esses seminários. E eu vou abordar esse tema, Márcio, procurando discutir, inicialmente, o que significa a atualidade de Paulo Freire, né? Em seguida, articulando com o próprio tema, com o próprio contexto social de pandemia que nós estamos vivenciando, né? Não só a pandemia do ponto de vista da crise sanitária, mas o conjunto de crises que estamos vivendo, e finalizaria com 3 desafios que eu vejo que estão em Paulo Freire e que nos ajudam a pensar a atualidade do seu pensamento para enfrentar esses desafios que estamos pensando. E aí você vai me organizando, vai me controlando quanto ao tempo, fique à vontade. Tá bom? Vamos combinar assim, eu vou sair do vídeo aqui, vou te deixar, e aí quando eu retornar, você tem um tempo para fechar, tudo bem? Beleza, perfeito, então. Então, vamos lá. Bom, gente, discutir a atualidade de Paulo Freire não é um tema apenas desse ano, em que Paulo Freire completaria 100 anos, não é? Nós que trabalhamos com o referencial freiriano, temos discutido
em todo o mundo, e não apenas no Brasil, a atualidade, a vigência do legado de Paulo Freire. Isso significa, evidentemente, a necessidade de fazer aquilo que Paulo Freire nos cobrava, que é reinventá-lo. Né? Reinventar Paulo Freire não é copiá-lo, não é vê-lo como um Deus, não é ler os seus livros como se fossem Bíblias sagradas. É preciso um trabalho de leitura crítica da obra de Paulo Freire para entender a substantividade de suas ideias, não é? A radicalidade das suas ideias e de como elas podem ser pensadas na conjuntura atual, a partir do tempo histórico e do espaço em que nós estamos falando. Não é? E, nesse sentido, essa conversação, esse diálogo, né, para o qual eu fui convidado, me traz esse desafio de pensar Paulo Freire na atualidade. Né? Antes, eu queria trazer algumas referências para discutir a atualidade de Paulo Freire, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Trago algumas referências, por exemplo, começo aqui com Antônio Novo, né, um sociólogo, um educador português, que vai nos dizer que Paulo Freire é um patrimônio incontornável da reflexão pedagógica atual. Né? Um dos mais importantes educadores do século XX, por muitos considerado o mais importante educador do século XX, é esse patrimônio incontornável da reflexão pedagógica atual, que funciona como uma espécie de consciência crítica que nos põe em guarda contra a despolitização do pensamento educativo e da reflexão pedagógica. Isso me parece muito importante, Márcio, companheiras que estão nos acompanhando, porque o que nós vemos no Brasil são projetos eminentemente políticos, conservadores, neoliberais, fundamentalistas, mas que procuram se apresentar para a sociedade como sendo neutros ou como não tendo partido. Não é? A ideia de escola sem partido, por exemplo, é uma farsa, porque nós sabemos com Paulo Freire que toda a educação ela é eminentemente política. Não é? Agora, de que lado nós estamos ao afirmar a politicidade da educação? Paulo Freire nos traz essas reflexões. Não é? Nós estamos ao lado daqueles que sofrem historicamente as violências e os processos de opressão, aqueles e aquelas, ou nós estamos ao lado, não é, daquela minoria, não é, feita por homens brancos, burgueses, que dominam os meios de produção e que reproduzem historicamente o capitalismo, o racismo, o patriarcado, o sexismo, o capacitismo e tantas outras estruturas de opressão que são estruturas assimétricas de poder. De que lado nós estamos como educadores? Né? Então, Paulo Freire nos traz permanentemente essa questão. Por isso, ele continua sendo atual para pensar os tempos de hoje. Um educador norte-americano, Michael Apple, né, estadunidense, ele vai nos dizer que pensar em Freire é mais do que o lembrete de um passado. Né? Para muitas pessoas, Paulo Freire ficou lá nos anos 70 ou 80, e hoje nós teríamos que trabalhar com novos referenciais. Paulo Freire seria coisa do passado. E o Michael Apple, né, uma grande figura do pensamento crítico mundial, vai nos dizer que não, que Freire é mais do que esse lembrete de um passado. Significa reconhecer a importância do legado de Paulo Freire e do trabalho de inspiração freiriana para um imenso número de pessoas ao redor do mundo. Onde quer que nós estejamos nesse mundo, em qualquer um dos continentes, em
quaisquer dos países, nós vamos encontrar pessoas, movimentos, coletivos, organizações que se inspiram pelo legado de Paulo Freire, né? O Márcio bem sabe, porque milita junto conosco no CEAL, o quanto que Paulo Freire é vivo na América Latina. O CEAL tem presença em 21 países, e nesses 21 países da América Latina e do Caribe, nós temos trabalhado fortemente o legado de Paulo Freire e a sua reinvenção nas práticas concretas. Paulo Freire é uma referência também para a África. Nós estamos aí, pessoal, construindo uma rede internacional de educação popular, diálogos com a África, não é? Que envolve, nesse momento, principalmente os países de língua oficial portuguesa, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, não é? Angola e Moçambique. E Paulo Freire está vivíssimo aí nesses países. Ano passado, eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Sevilha e na Universidade de Málaga, e pude constatar o quanto que Paulo Freire está presente no contexto europeu também, né? E sabemos que na Oceania, na América do Norte, na Ásia, Paulo Freire continua inspirando um número imenso de pessoas ao redor do mundo. E por que será que ele continua inspirando a tanta gente e a tantos movimentos? O Michael Apple traz um argumento que eu considero bastante significativo. Ele vai dizer que, em grande medida, isso se deve ao fato de que o pensamento de Paulo Freire conseguiu conectar-se à memória coletiva de movimentos sociais de resistência e à história secular de luta de grupos subalternos, subalternizados, que vem desenvolvendo perspectivas contra-hegemônicas e um extenso número de formas de interromper a dominação colonial na educação, não é? Então, evidentemente que a pedagogia crítica, libertadora, não inicia com Paulo Freire. Essas pedagogias, no plural, elas têm uma história secular, não é? Na medida em que o colonizador pisou aqui em Abya-Yala, na América Latina, já houve uma resistência contra essa colonização, e pedagogias anticoloniais, decoloniais, pedagogias antirracistas, pedagogias contra-hegemônicas foram sendo desenvolvidas pelos movimentos sociais, pelas populações originárias, pela classe trabalhadora. E o pensamento de Paulo Freire, então, consegue se conectar a essas lutas e a essas memórias de resistência. Eu acho que esse é um argumento bastante poderoso para nós entendermos a atualidade do pensamento de Freire. Para dar um exemplo disso, eu trago aqui um relato de uma feminista negra, estadunidense, uma referência do feminismo contemporâneo, não é? Bell Hooks, que vai falar da importância de Paulo Freire para a sua vida e para o seu pensamento como feminista. Abro aspas. Quando entrei na faculdade, o pensamento de Freire me deu o apoio de que eu precisava para desafiar o sistema da educação bancária. A abordagem baseada na noção de que tudo que os alunos precisam fazer é consumir a informação dada por um professor e ser capazes de memorizá-las e armazená-las. Desde o começo, foi a insistência de Freire na educação como prática da liberdade que me encorajou a criar estratégias para o que ele chamava de conscientização em sala de aula. Traduzindo esse termo como consciência e engajamento críticos, entrei nas salas de aula convicta, nos dias Bell Hooks, de que tanto eu quanto os alunos e alunas tínhamos de ser participantes ativos e não consumidores passivos. Então, com isso, ela vai nos dizer o quanto que o pensamento de Freire, quando ela o descobre, foi poderoso
no sentido de fortalecer não apenas a sua luta individual como professora, mas também a luta, ela vai prosseguir Ensinando a Transgredir, no livro chamado Ensinando a Transgredir, na importância do pensamento de Freire para os movimentos feministas negros, não só dos Estados Unidos, mas também de outras partes do mundo. Não é? Evidentemente que Paulo Freire reconhece muitas das críticas que recebeu do movimento feminista, faz a sua própria autocrítica, mas a Bell Hooks diz que, mesmo que reconheça que havia um certo sexismo na linguagem de Paulo Freire, o seu pensamento criava uma linguagem de possibilidade e que era mais potente para a libertação do que a própria obra de feministas liberais, brancas, de classe média ou de classe alta dos Estados Unidos, que não pensavam, por exemplo, a interseccionalidade das opressões de classe, gênero, raça, sexualidade. Né? Então, isso vai nos mostrando um pouco da atualidade de Paulo Freire. E, como o Márcio bem colocou, nós estamos desafiados a pensar o centenário de Paulo Freire em um contexto muito difícil para todos nós. Não é? Que é o contexto de pandemia. Muitos preferem falar em sindemia, não é? Assim, como um conjunto de crises, e não apenas uma crise sanitária, mas uma crise que é social, que é econômica, ética, ambiental, civilizatória, uma crise de grandes proporções, não é? Que alterou profundamente as nossas vidas. Não há absolutamente ninguém que esteja aqui nos assistindo que não tenha perdido uma pessoa próxima, não é? Que não tenha chorado muitas vezes durante essa pandemia, que não tenha se indignado muitas vezes durante todo esse período, que não tenha se revoltado, que não tenha tentado fazer um movimento de ir do luto para a luta. Todos nós passamos por isso, não é? E então pensar esse contexto que nós estamos vivendo não é pensar de maneira fria, de maneira cartesiana, é sentir pensar, como diria Orlando Falsborda, sociólogo colombiano. Ou seja, combinar, né, o pensamento com o sentimento, sentir pensar. E pensar com o corpo inteiro, não é? Porque nós somos essa totalidade. E a gente não pode deixar de se indignar com o que nós estamos vivendo no país. A pedagogia no país e no planeta, né? No mundo. A pedagogia da indignação de Paulo Freire, ela continua vivíssima. E ela deve continuar viva nesse momento para que nós não nos acostumemos com as cenas de violência, de fome, de opressão, de exploração que nós temos visto todos os dias. Nós não podemos naturalizar. Né? Há uma maior exploração sobre as classes trabalhadoras, há uma maior violência sobre as mulheres que passam a ficar mais tempo em casa junto a seus agressores. O racismo estrutural desse país se aprofunda nesse contexto de crise. Violência contra os direitos de todas as pessoas, crianças, adolescentes. Né? A intensificação do trabalho uberizado, que é uma precarização ainda mais do trabalho. A violência contra os povos indígenas, não é? Contra os povos quilombolas, contra a juventude negra das periferias, das grandes cidades, contra os sindicalistas e trabalhadores rurais do campo, militantes de movimentos sociais, defensores e defensoras de direitos humanos. Eu vivo em um lugar
em que muitos vão se identificar, mas assim, eu vou falar do meu lugar, que é a Amazônia, em que todo dia, infelizmente, a gente acorda e se depara com a notícia de assassinato de uma liderança indígena, de um sindicalista, de um defensor ou de uma defensora de direitos humanos. E isso tem nome. Se trata de uma política explicitamente genocida, etnocida e ecocida promovida por esse governo Jair Bolsonaro, que tem promovido uma destruição de todo esse país e, como eu falo, desse lugar que é a Amazônia, a destruição da Amazônia, que não é só tema de interesse apenas nosso, não é? De quem vive aqui, dos povos da Amazônia. A Amazônia é fundamental para a sobrevivência do planeta. E nós temos à frente do nosso país um ecocida. Ele é genocida, mas ele também é um ecocida. E isso precisa ser tratado com a sua gravidade devida. A destruição do ecossistema, a destruição das águas, das florestas, a devastação das áreas de proteção ambiental, a invasão das terras indígenas, tudo isso destrói o meio ambiente, destrói os povos da floresta, destrói, enfim, essa sinergia que os povos originários conseguiram construir com Pachamama, com a Mãe Terra. Não é? Então, se trata realmente de uma política necrófila, como diria Paulo Freire, né? Uma política de morte, né? E que põe em marcha, não é? Vou usar aqui o conceito do filósofo camaronês Attila Mbembe, de necropolítica, né? Que ele vai nos dizer que experiências contemporâneas de destruição humana sugerem que é possível desenvolver uma leitura da política, da soberania e do sujeito diferente daquela que herdamos do discurso filosófico da modernidade. Para ele, em vez de considerar a razão, verdade do sujeito, não é? Nós podemos olhar para outras categorias menos abstratas e mais táteis, mais concretas, tais como a vida e a morte. E o exercício filosófico, eu diria, o exercício pedagógico fundamental é pensar sobre essa concretude, sobre a vida, sobre a morte. E esse é um legado também do pensamento de Paulo Freire, da filosofia educacional de Paulo Freire. Vida dos seres humanos, mas vida do planeta, em uma perspectiva mais integrada. Não é? Então, diante desse contexto que nós vivemos, desse conjunto de crises, dessas necropolíticas, desse genocídio acompanhado de um ecocídio, não é? De um etnocídio, também de um epistemicídio, não é? Porque é morte de saberes dos nossos povos. Nós costumamos dizer que quando um ancião indígena morre, ele leva consigo uma biblioteca secular, não é? Então é também um processo de epistemicídio, não é? Diante desse cenário, que desafios nós poderíamos apontar, não é, para a educação popular, para ressignificar o trabalho de educadoras e educadores populares, à luz do pensamento de Paulo Freire, relido nesse contexto que nós temos hoje? São muitos os desafios, acredito que cada um que estivesse aqui nessa posição minha traria novos ou outros desafios, não é? Como certamente foram discutidos ao longo desses seminários, assisti alguns, e muitos desses desafios foram aqui debatidos, e eu gostaria de citar 3 apenas aqui na minha fala. Um primeiro desafio que me parece muito importante, de acordo com o contexto atual, é o de superar o antropocentrismo e construir uma ecopedagogia
popular, não é? Ou seja, Moacir Gadot dizia assim, não é que a pedagogia, que a ecopedagogia poderia ser considerada um capítulo da pedagogia do oprimido, porque hoje o planeta Terra é o grande ser oprimido. E é um ser vivo, né? Se nós pensarmos o planeta Terra como Pachamama, a partir da cosmovisão dos povos originários, o planeta Terra é um ser vivo. É nossa mãe, é nosso pai, né? É Gaia, como muitos costumam chamar, é um ente vivo. Então, precisamos pensar, de fato, em uma ecopedagogia popular, a partir da educação popular. E aí, não me vem ninguém melhor, assim, nesse momento, do que o Ailton Krenak, né, nosso gigante intelectual indígena, para pensar sobre esse contexto que nós estamos vivendo e a necessidade de superar esse antropocentrismo. Sobre a pandemia do novo coronavírus, o Krenak vai nos dizer que, por mais terrível que seja o que está acontecendo no mundo, nós precisamos entender que nós não somos o sal da terra. Nós temos que abandonar esse antropocentrismo e reinventar a noção de humanidade, que se deslocou da terra e da natureza. Pior, maltratou a terra e a natureza em nome do lucro e do consumo desenfreados. Isso é o que nós vemos todos os dias aqui na Amazônia e em outras regiões do país e no mundo, através dessas políticas ecocidas, não só de Bolsonaro, mas da extrema-direita e do capital. Não é? E aí o Krenak vai nos dizer, né, com suas próprias palavras, os únicos núcleos que ainda consideram que precisam se manter agarrados nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. Essa é a subhumanidade. Caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes. Existe, então, uma humanidade que integra um grupo seleto que não aceita novos sócios e uma camada mais rústica e orgânica, uma subhumanidade que permanece agarrada na terra. E aí ele vai dizer, eu não me sinto parte dessa humanidade, eu me sinto excluído dela. Então, o que o Krenak, na verdade, nos convoca é uma profunda reflexão, pessoal, sobre o sentido ocidentalizado de humanidade, construído sob moldes eurocêntricos, racistas, elitistas e patriarcais. Denuncia essa humanidade que se desgarrou da terra, explorando-a, maltratando-a, e ao contrário dessa humanidade perversa e degradante, o Krenak nos fala de uma subhumanidade dos povos originários, mas não no sentido de quem aceita ter o seu status de humano rebaixado, mas exatamente por uma recusa a essa concepção violenta e eurocêntrica de humanidade. Deveríamos pensar, então, em outra humanidade, em outras humanidades, conectadas com a Terra e com a natureza. Ou melhor dizendo, uma humanidade que se sinta parte dessa Terra e dessa natureza, com relações ecológicas que pressupõem também o engajamento na luta política para a destruição do que o Ramon Grossfogel chamou, né, com um termo bastante amplo, porém bastante completo, de sistema mundo moderno, colonial, capitalista, patriarcal, cristão-cêntrico, ocidental-cêntrico. Espero não estar dando muito trabalho para a Núbia.
Então, penso que esse é um desafio fundamental da atualidade, à luz do pensamento de Freire, nós construirmos essa ecopedagogia. Um outro desafio, pessoal, que me parece muito importante, é o aprofundamento de uma concepção de solidariedade de classe. E um cenário, não é, de profunda crise econômica e social, em que há uma insegurança alimentar gigantesca por parte da nossa população brasileira e do mundo, especialmente no sul global, na América Latina, na África, não é, e nos países mais periferizados da Ásia, com pessoas passando fome ao nosso lado, com os nossos amigos e amigas que estudaram e trabalharam junto conosco sem emprego, com familiares nossos desempregados. Quantos que nos acompanham aqui nessa live não se encontram nessa situação, preocupadas em como pagar as contas do mês, em como sobreviver, em como pagar o aluguel, não é? Diante de um governo que não garantiu condições sociais e econômicas para que nós permanecêssemos em casa, em segurança, nos protegendo contra o coronavírus. O povo teve que escolher entre morrer de fome ou morrer do vírus. E é por isso que nós caracterizamos essa política como uma política genocida, porque ela nos leva à morte em qualquer uma das opções, pelo vírus ou pela fome. Né? E nesse momento, então, se potencializa em todo o mundo e no Brasil, a partir da educação popular também, a partir das ideias de Paulo Freire, uma série de campanhas e movimentos que vão retomar a ideia de solidariedade de classe, que é uma ideia que se liga a um humanismo radical e transformador, e que não tem nada que ver com o que Paulo Freire chamava de falsa generosidade. Essa diferença Paulo Freire vai fazer em Pedagogia do Oprimido. Né? Ele vai dizer o seguinte: estes que oprimem, que exploram, que violentam, em razão do seu poder, não podem ter, por este poder, a força de libertação dos oprimidos nem de si mesmos. Só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos. Por isso é que o poder dos opressores, quando se pretende amenizar ante a debilidade dos oprimidos, não apenas quase sempre se expressa em falsa generosidade. Os opressores falsamente generosos têm necessidade para que a sua generosidade, entre aspas, continue tendo oportunidade de realizar-se, da permanência da injustiça. A ordem social injusta é a fonte geradora permanente dessa generosidade que se nutre da morte, do desalento e da miséria. Então, desde a educação popular, nós não falamos dessa falsa generosidade que se nutre da permanência da miséria, do desalento e da morte. Nós falamos de uma transformação radical desse sistema. Por isso, não se trata de uma relação de cima para baixo. Se trata de uma relação horizontal, dialógica, uma relação de classe, uma solidariedade de classe, que é também uma solidariedade de gênero, uma solidariedade racial, uma solidariedade sexual, não é? Uma solidariedade entre irmãos e irmãos. Enfim, uma solidariedade entre aqueles e aquelas que vêm sofrendo contra esse conjunto de violências. E todos nós,
temos, de alguma maneira, na educação popular, reinventado Paulo Freire a partir dessas campanhas de solidariedade de classe, não é? Mostrando quem é que está de lado, realmente ao lado da classe trabalhadora, ao lado dos que mais sofrem. E não é doando algo para minha consciência ficar leve e continuar mantendo relações de exploração e opressão. Não. É porque nós não suportamos ver a dor, a humilhação, a fome e a miséria. E nós, ao mesmo tempo em que nos engajamos em campanhas de solidariedade, lutamos para destruir, desmontar esse sistema de morte. Isso nos separa da falsa generosidade dos opressores. A nossa solidariedade de classe. Então eu diria, Márcio, que esse é um segundo desafio que nós temos aprendido com a pandemia, sabe? E que, junto com isso, o trabalho de base vem se desenvolvendo, a formação política vem se desenvolvendo, não é? E para finalizar, eu apontaria o terceiro e último desafio. Bom, são vários, mas para essa minha fala, eu apontaria o terceiro e último desafio, que a gente fica sempre se perguntando, né? O que vai vir? O que vai ser depois da pandemia? Né? A gente fica se perguntando pelo tal novo normal. E eu penso que Paulo Freire nos traz uma lição em torno dessa reflexão sobre o que as pessoas chamam de novo normal, que é uma expressão que não me agrada em nada, assim. Porque se a ideia de normalidade, ela historicamente está associada à naturalização e à reprodução das desigualdades e da violência, esse novo normal não pode ser outra coisa a não ser mais do mesmo, não é? Ou o aprofundamento disso. Então, ao invés de novo normal, eu trabalharia com uma categoria que está na pedagogia do oprimido também, que é a do inédito viável. E acho que a atualidade do Paulo Freire passa por aí, por essa categoria, não é? Paulo Freire buscando superar aquilo que ele chamava de situações de limite, né, impostas pelas crises que nós vivenciamos ao longo da história, ele vai falar, então, do inédito viável e vai se aproximar do pensamento de André Nicolai e do que ele chamava de soluções praticáveis despercebidas. Ou seja, o inédito viável nos aponta para algo que é praticável, para o que é possível, mas que tem sido despercebido, que nós não vemos e que, portanto, precisa ser criado, precisa ser inventado. Ou que nós não vemos porque a nossa cegueira foi produzida coletivamente. E precisamos, portanto, enxergar essas formas pulsantes de resistência que estão presentes na luta dos povos e que muitas vezes nós não valorizamos, porque nos atemos àquelas estratégias de luta mais tradicionais e não vemos as novas formas ou as outras formas de resistência, não é? Então, acho que a ideia de inéditos viáveis do Paulo Freire me parece bastante importante para nos apontar para o que é central nesse momento, que é a criatividade, não só na pedagogia, mas em todos os campos sociais, a inventividade e a necessidade de construção de novos conhecimentos, de novas práticas, ou outros conhecimentos outros, práticas outras, não é? Nos apontando não apenas para aquilo que já existe, mas que vem sendo negado, ocultado, mistificado e subalternizado, mas também para inventar coisas novas que ainda não existem e que nós temos que pensar juntos e coletivamente, não é? Portanto, para ir finalizando, Márcio e queridos que nos acompanham, eu conectaria esses três desafios, as lutas que nós estamos vivenciando e travando hoje no Brasil, que são inúmeras lutas, não é? E que precisam estar interligadas. Acho que esse é outro desafio e que Paulo Freire nos traz na tese da unidade na diversidade, como ele dizia, né? Nós precisamos reconhecer nossas diferenças, mas precisamos
está estrategicamente unidos na luta contra esse sistema que nos oprime, não é? E aí muitas alternativas vêm sendo pensadas, e é bom que muitas alternativas sejam pensadas, e por muita gente, por muitos lugares. E como eu comecei falando de Amazônia, eu vou finalizar falando de Amazônia, não é? E fazendo um convite para vocês aqui também. Nós, pensando nesse outro mundo possível, nesse outro futuro, não é? Eu chamo a atenção para a realização do 10º Fórum Social Panamazônico, que vai acontecer em Belém, em julho de 2022, não é? Em que centenas de movimentos sociais e a diversidade imensa de povos que constitui a Panamazônia, nos seus 9 países, se prepara para realizar um evento, que é mais do que um evento, é uma luta política, um evento-processo, como nós chamamos, que pretende mostrar para o mundo que Bolsonaro é o grande inimigo da Amazônia, dos povos da Amazônia e do planeta Terra. Agora é a Amazônia contra Bolsonaro. E nós vamos destruir, nós vamos derrubar Bolsonaro e vamos destruir esse projeto genocida, ecocida e etnocida. Considerando a centralidade que a defesa da Amazônia ocupa hoje nas pautas dos coletivos de resistência em todo o mundo, não é? Nós queremos chamar vocês para esse 10º Fórum Social Panamazônico, em que, junto com ele, queremos fazer também um Fórum Social da Educação Popular na Panamazônica, em Belém, capital da resistência, não é? Em que temos trabalhado com o referencial freiriano nas políticas educacionais do nosso município, em que temos liderado um movimento de superação do analfabetismo em nossa cidade, em que o CEAL está presente, numa perspectiva de formação política, para construir um grande movimento antissistêmico em defesa da Panamazônia e dos seus povos. Nós esperamos que esse espaço de luta seja também um espaço de construção, de conhecimentos outros, modos de vida outros, de aprendizado com os povos sobre o sentido da casa comum, sobre o sentido de Gaia, sobre o sentido de Pachamama, não é? De expressão das sabedorias insurgentes e resistentes dos nossos povos, de construção intercultural, de diálogos entre saberes. E ao afirmar as lutas e as sabedorias que constituem a vida dos nossos povos, nós pretendemos desferir um duro ataque a esse sistema de morte, a esse modelo civilizatório, genocida, etnocida e ecocida, liderado no Brasil pelo fascista Jair Bolsonaro. Todas, todos, todes, convocados, convidados, não só para essa luta aqui na Amazônia, mas para todas as lutas que se desenvolvem no país inteiro. E dia 19 de junho, agora, temos um compromisso em mobilizar as classes populares para dar mais uma potente demonstração de força de que as ruas pertencem a nós. As ruas não pertencem à direita, muito menos aos fascistas. As ruas pertencem à classe trabalhadora. As ruas pertencem a nós. E nós vamos demonstrar mais uma vez, nesse dia 19 de junho, que nós, nas ruas, no parlamento, mas sobretudo nas ruas, é que estamos em defesa das causas populares. Fora Bolsonaro e Mourão, vacina no braço, comida no prato e Paulo Freire vive. Seguimos na resistência, companheiras, companheiros, camaradas de todos os lugares. Um grande abraço para vocês. Grande João, muito bom te ouvir, ouvir as tuas considerações sobre a atualidade do Freire, né? Eu estava aqui pensando, João, a experiência do Freire de Angicos é do início dos anos 60, né?
61 ele foi para o Angico, 62 foi a primeira grande greve lá de Angico. A Pedagogia do Oprimido teve a sua primeira publicação em 75. A gente pegar só esses 2 pontos como referência, o Freire viveu em tempos tão difíceis, né? Tão desafiadores, ou com um nível de desafio tão grande, ou muito próximo a esse que a gente está vivendo, né? De morte, de extermínio da classe trabalhadora, extermínio da diferença e dos diferentes, né? Com assassinatos, com repressão, né? E ele ainda assim escreve, né, a pedagogia da autonomia, a pedagogia da esperança, e ele traz esses elementos como alguém, né, que está ofertando uma perspectiva histórica de dizer o seguinte, né? Quando tudo parece, quando todos os elementos que a gente olha na superfície nos apontam caminhos para o pessimismo, quando a gente aponta uma criticidade da realidade, se encontra com o outro, com a outra, e encontra no outro e na outra pessoa, né, as mesmas dores, né, os mesmos sentimentos, né, surge ali uma possibilidade, né, de que se a gente fizer junto, pode surgir isso que tu chama, isso que tu nos convoca, né, mas que o Freire chama do inédito viável, né? Que o inédito viável ele está neste mundo concreto, objetivo, material, mas que tem que ser feito junto. O inédito viável não existe sozinho, né? Ele existe junto com o outro e com a outra. Então, me parece, queria depois que tu explorasse um pouquinho mais, né? Numa segunda rodada aqui, para a gente encerrar logo depois, né? Esta perspectiva do inédito viável neste tempo em que a gente vive por referências e analogias, também como um tempo de Freire, né? Por isso que ele é tão atual, talvez, né? Porque ele também experimentou momentos muito duros no seu momento histórico. E queria, depois de ter feito esse comentário, que eu fazendo contigo, né? que adoraria estar fazendo esse comentário, tomando uma cachaça contigo em algum canto de Belém, né? Mas queria trazer aqui alguns comentários no YouTube aqui. Tá aqui assistindo o companheiro, nós dois, nosso amigo comum, o companheiro Silvino Reck, né, que te manda um abraço aqui, né, muito forte, né? E a Isabela Camini, né, também lá de Porto Alegre, né, que está aqui conosco. E a Isabela, inclusive, vai nos ajudar aqui, João, a fazer a sistematização dos seminários na perspectiva da gente produzir um caderno posteriormente, né? E ela até aponta que essa sua fala daria um belo texto, né, para que a gente oferte esse registro para um caderno que vai ficar posteriormente, né? Então, fica aí o convite. O Irineu, né, diz que, olha, excelente esse tema para o momento, né? A Jane Munhoz agradece, né, muito a sua presença e a presença de todos, né? E diz a Isabela também aqui, Camille, quando morre uma liderança indígena, morre aquilo que nós consideramos como uma universidade, né? Aquilo que nos compõe de conhecimento e saber humano mais amplo, mais abrangente. Então, trazendo esses elementos, eu queria te devolver, então, a palavra, João, para que tu comente um pouco desses comentários e que a gente possa te ouvir um pouco mais sobre o que seria esse inédito viável neste tempo. Como é que a gente constrói isso com as pessoas, com as outras e com os outros. E dizer que eu estou me sentindo, há um ano e meio, bastante desnorteado, né? Porque mais ou menos o mesmo tempo que eu não vou a Belém. Então, estou com muita saudade aí de você, pessoalmente, mas também das pessoas que eu amo e que são do Norte. Então, deixo contigo aí para a gente fechar. Maravilha, Márcio. Estamos lhe aguardando, como sempre, aqui em Belém, e vamos ter muito papo para conversar, muita saudade para matar.
Mando um abraço para todas e todos que estão aí no chat. Um grande abraço para o meu amigo Silvino Reck, companheiro de CEAL, de militância na educação popular. E recomendo que quem está por aqui nos assistindo leia os textos do Silvino sobre o que significa o centenário de Paulo Freire. Que os textos do Silvino apontam exatamente para essa perspectiva de não é só vamos ficar aqui celebrando uma imagem, cultuar uma imagem de um Deus. Não. Discutir o centenário de Paulo Freire é trazer Paulo Freire para o chão, como ele mesmo queria, né? Ou para as águas, como que é a nossa realidade. Enfim, para as nossas matas, para as nossas terras, para as nossas cidades. E pensar os problemas que nós estamos vivendo cotidianamente. Então, o que a gente está vendo no mundo? A gente está vendo essa matança e perseguição, criminalização dos movimentos sociais. Nós estamos vendo um aumento da exploração do capital sobre o trabalho. Nós estamos vendo um aumento, um avanço do imperialismo, não é, sobre os países que procuram trabalhar, enfim, direcionar uma política mais autônoma e soberana. Nós temos visto uma ofensiva ideológica contra o pensamento crítico. Nós temos visto dia a dia, basta sair de casa e olhar pela rua ou abrir a janela. Temos visto o povo passando fome, como nunca mais nós tínhamos visto nesse país. Nós temos visto nós mesmos, os nossos amigos, as nossas companheiras, companheiros, os nossos parentes desempregados, sem ter como pagar sua conta no final do mês. É esse o cenário que nós estamos vendo. Então, o que significa discutir o centenário de Paulo Freire em 2021, se não lutar contra tudo isso? Os textos do Silvino têm nos apontado exatamente para essa atualidade, nos guiam para essa reflexão, né? E o inédito viável, eu penso que é uma categoria muito importante de ser explorada. Recentemente eu fui reler A Pedagogia do Oprimido, né, que é um livro que a gente tem que estar o tempo todo relendo, e toda vez que a gente relê, a gente vai em busca de uma coisa nova. E eu queria saber exatamente em que Paulo Freire se baseava para escrever, para criar esse conceito de inédito viável. E aí eu fui ver que ele dialoga com a obra do André Nicolai, não é? Que fala dessas soluções praticáveis despercebidas e que se opõe a duas coisas. Uma, as soluções praticáveis percebidas, ou seja, aquilo que a gente já faz e que a gente percebe, não é? Que é visível, mas que já não são mais soluções para os problemas novos que nós estamos vivendo, não é? E que também se opõe ao que o Nicolai chamava de soluções efetivamente realizadas, aquilo que já é naturalizado, aquilo que já virou senso comum, né? Que foi normalizado e que, portanto, a gente já não problematiza mais. Então, em contraposição a essas soluções que são praticáveis, porém praticáveis percebidas, e as soluções efetivamente realizadas, ele falava das soluções praticáveis despercebidas, aquilo que a gente ainda não consegue ver, não consegue enxergar. E não consegue enxergar, eu acho que por duas razões. Uma, porque nós não estamos jogando toda a nossa capacidade criativa para fora, não é? Nós não estamos nos mobilizando criativamente nesse sentido, né? Ou seja, de certa maneira, a gente continua, e eu estou falando isso, assim, estou dentro da Universidade do Estado do Pará nesse momento. Para quem me conhece, sabe que eu sou um militante social, estou vinculado a partido político, sindicato, movimentos sociais, mas sou professor universitário. Estou dentro de uma universidade agora. E aí fico pensando que boa parte das nossas instituições não pararam para pensar nos inéditos viáveis. Acabaram por reproduzir
aquilo que já é efetivamente realizado, né? Então, a gente não pensou em alternativas novas, assim. A gente foi meio que engolido pelas pressões do mercado e reproduzindo aquilo que estava sendo feito em outros lugares. Freire é crítico, desde a educação e atualidade brasileira, do que ele chamava de mimetismo intelectual. Nós temos que parar de repetir, de reproduzir receitas prontas. Temos que pensar com as nossas próprias cabeças. Ou, como diz o Walter Mignolo, temos que pensar com os pés. Porque, no fundo, a gente pensa com os pés. A gente pensa a partir do território que nós pisamos. Né? E será que a gente está pensando em soluções praticáveis, despercebidas ou inéditos viáveis, a partir da realidade, por exemplo, onde eu estou, da Amazônia? Vocês, a partir da realidade do Vale do Itajaí, a partir de qualquer outro lugar desse planeta, desse mundo, nós estamos pensando a partir do concreto, a partir do real? Né? O inédito viável nos traz um pouco essa reflexão. Então, eu acho que, em grande medida, falta esse trabalho de criatividade, de inventividade, né? Evidentemente que nós somos muito pressionados pelo consumismo, pelo mimetismo e pela reprodução de práticas verticalizadas que nos são impostas. Por outro lado, acho que há uma outra razão também. Não falta apenas criatividade e inventividade, falta também, da nossa parte, humildade, não é? Para reconhecer que muitos desses inéditos viáveis estão sendo postos em marcha pelas classes populares, pelas mulheres, pela comunidade LGBTQIA+, pelas juventudes, pelos grupos de cultura popular, pela população negra, não é? Pelos povos originários, pelos povos quilombolas. E nós não vemos como alternativas. Não é? A gente vê como algo exótico, ou sequer olha para lá como sendo uma fonte de conhecimento. E é por isso que eu acho que falar de inédito viável significa nós olharmos de uma maneira mais atenta para as culturas populares, para as sabedorias insurgentes dos povos originários, não como quem vai fazer uma etnografia, escrever um livro e publicar sua tese, mas como quem vai aprender. E esse é um legado da dialogia de Paulo Freire. Nós temos que estar mais ao lado do povo. Nós não vamos ser a vanguarda que vai direcionar o povo. Nós temos que estar ao lado do povo. Nós somos o povo. Nós temos que aprender com o povo. Nosso povo é muito criativo, nosso povo é muito engenhoso. Mas nós temos conseguido adequadamente incorporar essa engenhosidade, essa criatividade, essa inventividade do nosso povo nos nossos processos pedagógicos, nas nossas escolas, nas nossas universidades, nas nossas instituições? Eu diria que não. Que pouquíssimo a gente tem feito isso. Então, o caminho do inédito viável me parece um caminho ainda para ser trilhado, e não só para esse momento de hoje, mas um caminho para a vida. Porque, como você disse, Paulo Freire viveu suas próprias situações de limite, nos contextos em que ele viveu, e pensou em inéditos viáveis para esses contextos. Nós estamos vivendo uma situação limite, ou um conjunto de situações de limite, e temos que pensar em inéditos viáveis para essas situações. Daqui a 5 anos, 10 anos, serão outras situações e outras soluções. Então, é trabalho de reflexão que se faz de maneira permanente, dialogada, coletiva e inventiva com as classes populares e com as sabedorias dos povos. João, eu queria muito te agradecer, o nosso tempo estourou um pouquinho aqui, mas, assim, eu acho que nós vamos ter mais oportunidades para te ouvir, João. Vai ter, já anuncio aqui para quem acompanhou desde o início, nós vamos ter o seminário do centenário, na verdade, o seminário não, o Congresso Internacional Paulo Freire Vygotsky, agora em novembro, aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Em que traz a contribuição do Freire no seu centenário de nascimento.
acabamos descobrindo que Vygotsky também completaria 125 anos de nascimento. Ambos têm uma contribuição importante, né, para esse território do aprender e do aprender junto com. Né? Então, nós vamos aqui, você vai ser convocado quase, né, a também participar conosco aqui do Congresso. Assim que a gente estiver com os desenhos, o convite vai ser te enviado. Então, gratidão por você ter aceitado esse convite. Nós vamos ter, para comunicar também todas e todos, a fala do João vai estar disponível nas redes sociais. A gente vai separar. Acabei de ser comunicar que a minha câmera caiu aqui. Por algum motivo aqui fechou a câmera, gente. Mas bora lá. Então, nós vamos disponibilizar as falas individualmente de cada uma das pessoas convidadas no seminário, né? Vai estar nas redes sociais, e a fala do João vai estar disponível também para a gente compartilhar aqui para quem quiser ouvir, né? Dar a sua escuta a essa belíssima apresentação e condensada apresentação que o João nos brinda aqui. Um abraço, João Colares. Até breve, espero a gente poder se encontrar logo mais com vacina no braço e lutando por comida no prato para todo mundo. Muito obrigado, Márcio, pelo convite. Agradeço também as nossas intérpretes de Libras que garantiram aqui a acessibilidade. Agradeço pelo convite já para o Congresso. Pode contar com minha participação. E também o texto, se quiserem, posso mandar uma síntese do texto para contribuir também com as reflexões que o grupo está construindo. E continuamos sempre na luta, camarada. Seguimos. Um grande abraço. Seguimos. Um abraço. Queria, então, pedir para o William, que está aqui nos bastidores, para a gente encerrar este nosso seminário.